Vamos falar desse jogo contra o Grêmio. E aí eu tô vendo uma discussão aí na rede social de se o Corinthians deveria priorizar o Campeonato Brasileiro e abandonar as Copas. O Emiliano e o Ramon Dias foram questionados sobre isso na entrevista coletiva. É óbvio. Eu acho até uma pergunta interessante, porque quando você está ouvindo a pergunta, você não acha ela tão interessante. Você pensa assim, caramba, por que o Corinthians, como é que um treinador vai dizer, não, realmente a gente vai colocar uma equipe para perder o jogo contra o Grêmio? Isso é impensável. Mas essa pergunta ela é interessante porque ela gera uma resposta. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é para dizer o seguinte: às vezes é uma pergunta óbvia, mas precisa ser feita para ouvir da boca do interlocutor, né, do treinador, no caso aí, para a gente entender o que ele pensa. E aí, cara, era muito claro e cristalino o que ele falaria, o que ele falou, o Emiliano Dias, por exemplo, que tomou a frente nessa resposta. E disse o seguinte: olha, nosso foco é o brasileiro. A gente veio aqui pelo brasileiro. Nós estamos preocupados com o brasileiro. Mas time grande, você não pode abandonar as competições, você tem que disputar tudo. A morir, né? Como dizem os argentinos. Não tem como. Então, cara, não há a menor hipótese do Corinthians entrar frouxo, ou com a guarda baixa, ou pensando nesse jogo contra o Grêmio como um amistoso. Pode ser, evidentemente, que se a eliminação acontecer, os caras vão pensar, beleza, agora vamos focar no brasileiro. Eu sei que tem um intervalo curto entre o jogo contra o Grêmio na quarta e contra o Bragantino no sábado, que é um jogo fundamental, também na Neoquímica Arena, onde o Corinthians precisa vencer, e o Bragantino é um time chato, indigesto, que já foi pedra no sapato, tem sido, né, no caminho do Corinthians há algum tempo, e precisa ganhar. E aí você fica pensando no desgaste, né? Poxa, se eu botar todo mundo, cara, não tem como ser um jogo tranquilo, né? Se você disputar uma classificação para uma vaga de quartas de final contra um Grêmio que está motivado, que vai jogar como mandante, mesmo não sendo em casa, que preservou os caras no final de semana, então o desgaste vai existir. E aí você pensa, puta, eu não posso estourar os caras porque eu tenho que pensar no sábado. Eu entendo tudo isso, mas, cara, não existe. Assim, eu não entenderia, tá? Ou melhor, eu até poderia entender, mas eu não concordaria se Ramon Dias escalasse um time misto, por exemplo, para jogar contra o Grêmio. E não pensem que isso vai acontecer. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecendo. Vale dinheiro, vale autoestima. Uma vitória contra o Grêmio, uma classificação, por exemplo, pode dar moral, dar força para o grupo para ganhar esse jogo de sábado. E aí depois, cara, aí eu sei que aí já tem Sul-Americana na próxima semana, mas, gente, esse é o ônus do calendário, esse mês de agosto ele é terrível, vai afetar todas as equipes, e aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Só que assim, perdeu quarta, tá fora. Perdeu quarta, tá fora. No sábado, eu sei que a situação do brasileiro está complicada, mas vamos lá. Mesmo que a gente entenda como uma situação preocupante, ainda tem tempo de recuperar. Então, assim, o grande problema é que o Ramon ele não vai ter todo mundo que ele gostaria, já de cara. Então a gente já começa a contar com alguns problemas. E aí, talvez, ele precise colocar um time um pouco descaracterizado em relação ao que ele pensa como ideal, mas por conta da necessidade. Não vejo como opção. Do tipo, não, vou priorizar o jogo contra o Bragantino. Isso eu realmente não vejo acontecendo. Ele já não tem o Ranielli. O Ranielli foi expulso no jogo de ida por aquela entrada no Vila Sante, cartão vermelho direto. Ele cumpre a suspensão automática nesse jogo de volta. E o Alex Santana sentiu uma lesão no jogo contra o Juventude nesse domingo e o clube informou nessa segunda-feira que ele sofreu um edema na parte posterior da coxa, vai passar por uma ressonância para confirmar ainda mais a gravidade nessa terça-feira, mas ele já iniciou a fisioterapia e, evidentemente, por ser uma lesão muscular não tão branda, ele está fora do confronto contra o Grêmio. Não sabemos se para o jogo contra o Bragantino. Aí vai depender da gravidade da lesão, que vai ser confirmada ainda nessa terça-feira. Agora, esse é um desfalque. Porque o Ranielli até vem deixando a desejar em alguns pontos de cobertura, no que ele vinha demonstrando, pelo menos sob o comando do Antônio Oliveira. O Alex Santana simplesmente chegou e comandou o meio de campo, dominou o meio, o setor e virou um titular absoluto. Ele, sim, será um grande desfalque. E aí a gente precisa tentar entender de que forma ele vai configurar esse meio-campo, porque os dois primeiros volantes dele estão fora. E aí eu tenho duas possibilidades aqui para vocês. O Yuri Alberto também está fora, tá? Segue fora. E o Romero estava suspenso no final de semana, volta ou voltaria normalmente para o time. Então tem uma questão aí. Será que ele vai com Wesley e Giovani de novo ou ele vai com o Romero dessa vez?